Olá, bem-vindos a mais um shiur na série A Biblioteca Judaica. Vamos continuar, se Deus quiser, hoje a explorar a nossa história, a nossa literatura, a nossa Torá. Na última vez, conversamos sobre a época do segundo Beit HaMikdash. Na época do segundo Beit HaMikdash, a situação do povo judeu já é bem diferente da situação no primeiro Beit HaMikdash. Se no primeiro Beit HaMikdash a gente andava por aí e esbarrava em profetas, isso já não existe mais. Por outro lado, essa falta abriu um espaço, abriu um lugar para que a sabedoria dos sábios, dos Chachamim, do povo judeu, se desenvolvesse e viesse à tona. A gente conversou sobre Anshei Knesset Agdolá, para quem lembra. E uma das medidas que eles tomaram são a medida de Asu Siag La Torá. Construam uma cerca para a Torá, muito conhecido como Mitzvot de Rabbanan ou as Mitzvot Rabínicas. Na verdade, a pergunta e o questionamento frente às Mitzvot Rabínicas já tem mais de 2000 anos. Só que eu, na minha posição, sempre encontro com pessoas que falam: olha, Rabino, sabe de uma coisa? Eu gosto da Torá, eu adoro a Torá, mas quando chega nas Mitzvot de Rabbanan, alguma coisa lá não está muito clara. Quem falou que os homens podem decidir? Isso que Deus pode decidir, é claro, mas por que homens de repente podem decidir? Quem deu a força e a autoridade dos Chachamim de decidirem, de adicionarem mitzvot ou diminuírem mitzvot? Por que isso não é uma reforma? Aliás, a própria Torá fala que é proibido aumentar mitzvot ou diminuir mitzvot da Torá. Então como é que isso funciona? A pergunta é muito boa e a pergunta é muito válida. Por isso, hoje vamos fazer um pouco de ordem nessa bagunça e tentar entender o que são mitzvot de Rabbanan, desde quando elas existem, para que elas servem e de onde vem a autoridade de instituir elas. Então, do começo. O que são mitzvot de Rabbanan? O que são mitzvot rabínicas? As mitzvot rabínicas, de forma geral, se dividem em dois grupos. Um grupo são as proibições, ou formas de afastarem as pessoas de não virem a transgredir uma proibição da Torá. Vou dar um exemplo muito conhecido. A Torá proíbe comer carne com leite, carne bovina com leite. Vieram os nossos sábios e falaram: olha, vamos afastar as pessoas de fazer a proibição de chegar a comer carne com leite, proibindo também comer carne de frango com o leite. Alguém pode vir e se perguntar: olha, mas eu não entendo a lógica, para mim não tem a ver, frango é frango e carne é carne. Nessa hora a gente precisa lembrar, as pessoas que tomaram essas decisões são pessoas que elas têm que ter uma visão histórica imensa. Elas não podem se concentrar na minha situação pessoal, aqui, hoje. Talvez eu moro num bairro religioso, ou eu tenho uma família tradicional e eu vou saber discernir. Mas vão ter judeus durante a história e das várias camadas sociais do povo que não vão saber fazer essa discernição. E eu preciso tomar cuidado com cada Yehudi e Yehudi. Por isso, essa visão, ela exige muita responsabilidade, e ela também existe um horizonte, um aspecto muito, muito amplo e uma visão muito ampla das coisas. Então, voltando. Esse é um tipo de mitzvah de Rabbanan, o mais conhecido talvez, que são as proibições. As proibições que vêm afastar a pessoa de não vir a pecar. Um segundo tipo de mitzvah de Rabbanan que temos são as mitzvot positivas. Por exemplo, muito famoso, a leitura da Torá. A mitzvah, o que a gente lê na Torá na segunda, na quinta, no Shabbat de manhã, no Shabbat à tarde, não está escrito na Torá em lugar nenhum. Ela foi instituída pelos nossos sábios. Daqui a pouco eu conto até quem foi que fez. Mas, por enquanto, vamos ficar assim. Ela foi instituída por um dos nossos grandes sábios na história, como uma forma de enfatizar e de fixar o valor da Torá dentro do povo judeu. Não passará 3 dias sem que um Yehudi escute a Torá, estude a Torá. Assim também as festas de Hanukkah e as festas de Purim, elas foram instituídas por nossos sábios para criar e formar valores dentro do povo judeu. Então esses são os dois tipos de mitzvah de Rabbanan que temos. Então, a partir de quando isso começou? Será que isso começou só no segundo Beit HaMikdash? Então aqui vem uma surpresa, muitas pessoas não sabem disso. Sabem quem foi o sábio que instituiu a leitura da Torá? Você sabe? Moshe Rabbeinu. Sim, Moshe Rabbeinu, o mesmo que trouxe a Torá do Sinai, que recebia as profecias de Hashem, que falava e que sempre que tinha uma dúvida poderia perguntar para Hashem, ele instituiu, não como uma mitzvah da Torá, e sim como uma mitzvah rabínica, essa lei de que se deve ler na Torá na segunda, na quinta, no Shabbat. Incrível, né? Porque a pergunta que logo surge Peraí, Moshe Rabbeinu era a pessoa que podia, a gente falou, o interfone.
Ele era a pessoa que podia ligar para Hashem e fazer a pergunta. Se Deus quisesse isso, ele teria ordenado. Se Deus não quer isso, por que vem Moshe e institui uma coisa dessas no povo judeu? Aqui nós podemos já entrar na próxima fase. Entender qual é a função das mitzvot de Rabbanan. Quando a Torá vem e proíbe algo, ou obriga algo, quando a Torá diz faça ou não faça, a Torá está se relacionando à verdade da forma objetiva, da forma total, da forma absoluta. Como as coisas, o bom e o mal, é frente aos olhos de Hashem. Vem Chachamim e falam, isso é nechon, isso é verdade. Mas os seres humanos, na sua vida limitada, nas suas fraquezas, como a gente vê, não é à toa que os decretos se desenvolveram muito mais na época do segundo Beit HaMikdash, onde a situação do povo judeu era uma situação muito mais precária em todos os aspectos econômicos, políticos, militares, e também já previam a grande diáspora que poderia vir, e realmente veio, com a destruição do segundo Beit HaMikdash. Seres humanos e o povo judeu, eles às vezes são colocados em situações que do seu lado subjetivo, do ponto de vista humano, ele tem uma dificuldade de se encontrar e de manter a verdade divina em suas vidas. Aí entram as mitzvot de Rabbanan. Essa é a função das mitzvot rabínicas. Levar o povo, levar as pessoas mais próximo à vontade de Hashem. O Maharal de Praga, um dos grandes sábios da nossa história, no século XVI, talvez um dos maiores, se não o maior pensador dos últimos 500 anos, ele traz um exemplo muito claro do mundo da natureza, do mundo biológico. Todos nós sabemos que temos olhos. Os nossos olhos, eles têm uma função própria de enxergar. Sem eles, o que seríamos? Fora os olhos, sobre os olhos, temos as pálpebras. As pálpebras, elas não têm uma função própria, talvez um benefício direto. A única função das pálpebras é proteger aos olhos. Elas estão aqui para servir o principal, para servir o centro. Assim também as mitzvot de Rabbanan. A Torá as mitzvot da Torá são como os nossos olhos. Elas têm um objetivo direto, absoluto, total. Mas nós necessitamos de coisas, de sistemas que vêm nos ajudar a proteger esse equilíbrio e essa verdade tão delicada e tão divina. Se a gente parar para pensar, isso existe em quase todos os sistemas da nossa vida. Quantas coisas nós não fazemos, não porque isso próprio é prejudicial ou beneficiário, mas sim porque isso leva e pode acabar, muitas vezes no governo vemos leis assim, que elas por elas não seriam proibidas, mas de repente isso pode nos prevenir de chegar num lugar que a gente não quer se encontrar. Então com isso a gente já entendeu o que são as mitzvot de Rabbanan. Para que elas servem? Elas servem para ajudar o Yehudi a chegar mais próximo da vontade divina. Porém, isso não é suficiente, porque tudo isso é muito bonito enquanto você tem a autoridade de fazer isso. Se você não tem a autoridade de mudar a palavra de Deus, como você vem e adiciona a Torá, ou reduz da Torá? Como isso é possível? Então, antes de mais nada, temos que saber, isso não é muito famoso, é uma pena, porque é uma grande verdade. A Torá, no Sefer Vaikra, tem uma mitzvah que ordena aos sábios de fazerem mitzvot de Rabbanan, fazerem mitzvot rabínicas. Vasu mishmeret le mishmarti. Vocês farão uma guarda, para a minha guarda, para os meus valores, para os meus tesouros. Nesse passuco, a Torá ordena os sábios de fazerem cercas, de manterem a Torá para todo sempre. E não só os sábios são ordenados. De acordo com o Rambam, o povo também tem uma mitzvah especial de escutar as mitzvot de Rabbanan. Isso já está escrito em Sefer Devarim, em Parashat Shoftim. Ve'asita kechol asher yorucha. Você fará de acordo com tudo o que for ordenado pelos sábios. A tal ponto que existe uma grande discussão nos nossos sábios, na nossa literatura, um pouco limudit, de estudiosos da Yeshiva. Vamos entrar um pouquinho agora no mundo da Yeshiva. Se realmente existe uma proibição e uma ordem da Torá aos sábios de instituir mitzvah de Rabbanan, então na verdade toda vez que uma pessoa transgride uma mitzvah de Rabbanan, ele está transgredindo junto com ela uma mitzvah da Torá. O Rambam realmente assim opina. Rabbi Moshe ben Maimonides, muito famoso, opina que toda vez que uma pessoa transgride uma mitzvah da Torá, dos sábios, ele também está transgredindo uma mitzvah rabínica. Tem quem discute, diz que a mitzvah é uma mitzvah geral, de tomar as medidas necessárias, mas não cada detalhe. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo que as pessoas não sabem muito bem. Netilat Yadayim. Todos nós, quando acordamos de manhã, fazemos Netilat Yadayim intercalados ou antes de comer pão. Quem instituiu Netilat Yadayim? Vocês sabem? Shlomo HaMelech. O rei Salomão instituiu Netilat Yadayim. Isso é uma mitzvah rabínica, não é uma mitzvah da Torá.
Mesmo assim, a gente antes de fazer Netilat Yadayim, a gente faz a brachá, ou depois de fazer Netilat Yadayim, no caso, Asher ki deixanu bemitzvotav etzivanu, que você nos santificou com as suas mitzvot e nos ordenou. A mesma coisa com as velas de Hanukkah. A gente faz a brachá, você, Hashem, nos santificou. Mas quem instituiu essa mitzvah foram os sábios. Não está escrito na Torá. E mesmo assim, baseado no princípio que a Torá dá autoridade, dá força, e mais do que isso, dá a responsabilidade dos sábios de decretar, de instituir, de tomar cuidado e de tomar conta do povo judeu. E ter certeza que o povo judeu vai continuar ligado com a sua Torá. Isso nos dá a possibilidade de fazer a brachá e dizer: Hashem, você nos ordenou de cumprir essa mitzvah rabínica. Um ponto muito interessante ligado a isso. Vocês sabiam que existe um critério muito interessante frente a será que uma mitzvah ela entra em vigor ou não? Digamos que os sábios decidiram que temos que fazer o Netilat Yadayim, por exemplo. O Rambam traz uma condição imprescindível para essa mitzvah entrar em vigor. O fato do povo judeu conseguir e aceitar essa mitzvah. Se isso não se tornou parte da rotina do grande povo judeu, da maioria dos Yehudim, isso automaticamente, essa mitzvah automaticamente, ela está anulada. Ela já não faz parte e não vai entrar no código de leis de Rabanan. Isso prova, isso mostra como as mitzvot de Rabanan, elas estão sempre ligadas à índole, à mente e à alma do povo judeu. Se o povo judeu não aceitou essa mitzvah, é porque isso não vai trazê-lo mais próximo de Hashem. Automaticamente, ela não é necessária. Sobrou para nós mais uma pergunta. Mas qual é a diferença? E eu vou falar isso de uma forma muito clara. Qual é a diferença entre mitzvot de Rabanan, mitzvot rabínicas e a reforma? Por que nós não estamos mudando a Torá quando adicionamos algo na Torá? Para responder essa pergunta, qual a diferença entre mitzvot de Rabanan e uma reforma, o Rambam traz uma regra muito importante, tudo que se trata na instituição de mitzvot rabínicas. A instituição de mitzvot rabínicas ela é pendente ao fato de estar muito claro que isso não é uma mitzvah da Torá. Existem várias e várias diferenças na forma de se relacionar com as mitzvot rabínicas, que foram feitas exatamente para fazer essa diferença. Saber que existem dois níveis, dois patamares. As mitzvot da Torá, que elas são dadas de Hashem do Sinai, e as mitzvot que foram instituídas posteriormente pelos nossos sábios, para que nos possibilitem e nos aproximem do cumprimento da Torá. Por exemplo, uma pessoa que não lembra se ele fez Birkat Hamazon, que é uma mitzvah da Torá, ele vai ter que voltar a fazer, porque a dúvida em qualquer mitzvah de Oraita, qualquer mitzvah da Torá, ela obriga a pessoa a refazer a mitzvah. Por outro lado, nossos sábios instituíram que quando isso se trata de uma mitzvah rabínica, por exemplo, ele não lembra se ele falou Barachá Achroná depois de tomar água. A brachá que a gente faz quando termina o tomar água. Nesse caso, ele não vai voltar a fazer a brachá, porque essa brachá ela é uma instituição rabínica. Então, para fazer essa distinção, essa diferença entre o da Torá e o dos sábios, falaram na dúvida, no dos sábios não volta. Uma outra alahá muito interessante. O que acontece se a pessoa está numa situação onde, para cumprir a alahá, ele vai ter que passar uma vergonha, vai ter que passar um vexame. Por exemplo, uma das alahot que nossos sábios instituíram, que uma pessoa que tem vontade de ir ao banheiro não pode rezar. Mas o que acontece, se isso acontece quando eu sou rezar, no meu bar mitzvah, de repente dá aquela vontade de ir no banheiro, eu posso rezar ou não posso rezar? A resposta é, tem uma diferença entre mitzvot rabínicas e mitzvot da Torá. Nas mitzvot rabínicas, os Chachamim deixaram de lado, abriram mão da mitzvah para não envergonhar uma pessoa. Porém, no que se trata das mitzvot da Torá, a pessoa tem que saber que a minha honra ela é muito importante, mas eu tenho que saber abrir mão da minha honra pessoal frente à honra de Hashem. Por isso, se eu descubro que minha roupa de 4 cantos rasgou um tefilin, ou um tzitzit, rasgou um tzitzit no meio da rua, eu vou ter que tirar o tzitzit, eu não vou poder continuar andando com esse tzitzit. E outras regras que mostram a diferença entre as mitzvot rabínicas e as mitzvot da Torá. A gente pode resumir que a diferença entre mitzvot de Rabanan e a reforma é que as mitzvot de Rabanan não vieram, Chas v'Shalom, trocar a Torá. Elas estão sempre voltadas à Torá. Elas não são progressistas. Elas não são algo que vem dizer, olha, a Torá é algo velho, algo antigo, já não é mais relevante, a gente precisa atualizar. Muito pelo contrário. Ela vem aproximar o ser humano e apoiar ele sempre voltado à Torá. Fique conosco para o próximo shiur. Chegamos no ano 0. Venham comigo.